Olá pessoal, meu nome é Ismael Pinheiro. Nesse módulo 5 sobre pesquisa instrumental, aula 10, vamos abordar sobre a bioimpedância, que trata de uma técnica para nós associarmos a relação do ectoplasma com possíveis alterações fisiológicas e bioquímicas no organismo. Então, o principal objetivo dessa aula é estabelecer uma relação entre a bioimpedância, essa técnica específica, e as pesquisas científicas com ectoplasmia. Nós vamos procurar dar uma conotação mais científica e procurarmos referências dentro da ciência convencional para que a gente possa entender as relações do ectoplasma, das bioenergias e os rastros que essas energias podem deixar no corpo. Então a ciência vai ser o nosso pano de fundo em relação à nossa referência e o nosso paradigma para essas pesquisas específicas. Todas essas pesquisas começaram com experimentos realizados aqui no CAEC em 2013, onde nós pegamos voluntários que mobilizaram energias e nós monitoramos esses voluntários com grupos controles e possíveis alterações que essas energias deixam no corpo físico. Quando nós realizamos esses experimentos, nós observamos que existiam pequenas modificações na velocidade que pequenas correntes elétricas percorriam o corpo e o volume que essas correntes elétricas passavam em determinadas regiões dos voluntários. Nós fizemos esses experimentos com dois grupos, um movimentava energia e o outro não movimentava energia, para nós obter referências disso. E quando nós jogamos estatisticamente e comparamos esses dois grupos, nós percebemos que o grupo que movimentou as energias teve uma diferença significativa entre a velocidade que a corrente elétrica percorria determinados quadrantes pelo corpo. Isso foi possível direcionar os nossos estudos e a nossa atenção em algumas marcas ou alguns rastros que as energias possam modificar no corpo físico em relação à nossa fisiologia e à bioquímica, mais especificamente. Essa pesquisa nós publicamos com o título de Aumento da condutância elétrica nas fibras de colágeno do tecido conjuntivo após a circulação fechada de energias conscienciais pela vontade. De uma forma geral, a bioimpedância é uma propriedade elétrica passiva dos tecidos biológicos na presença de um campo elétrico, excitado por uma corrente elétrica. Os tecidos biológicos, eles possuem propriedades características de condutância elétrica. Essa condutância é variável em determinadas condições fisiológicas. Uma dessas condições é sobre o efeito das bioenergias, mais especificamente quando a intensidade fica um pouquinho mais aflorada a ponto de se realizar processos que envolvam ectoplasma, a ectoplasmia de uma forma geral. Graças a essa propriedade, é possível nós estabelecermos alguns parâmetros, e esses parâmetros são aferíveis com alguns aparelhos que nós utilizamos dentro da pesquisa. Os principais modelos de referência são a biofísica, a bioquímica, a histologia e principalmente modelos da medicina tradicional chinesa, mais especificamente o estudo dos meridianos, que nós denominamos meridianologia. Nós utilizamos essas referências porque elas já são muito consolidadas e já existe um cabedal de informações muito concreto e muito palpável, com muitas referências bibliográficas. Então nós procuramos utilizar referências ocidentais da ciência convencional e referências orientais, dentro principalmente da medicina tradicional chinesa.
O nosso foco de atenção principal, o que nós observamos maior mudança, maior alteração quando se movimentam as energias, é numa região que nós denominamos intertício celular ou matriz extracelular, que é um espaço, uma região localizado entre as células. Até pouco tempo nós acreditávamos que fosse um espaço vazio, apenas que englobasse alguns mecanismos bioquímicos. Hoje a gente sabe que o intertício celular ou a matriz extracelular funciona como um grande sistema que equilibra, inclusive, toda a nossa bioquímica, todas as células do nosso corpo. As máquinas que nós utilizamos dentro da bioimpedância, elas pegam exatamente esse caminho que é entre as células, porque existe uma baixa amperagem e essa amperagem é possível tatear o local entre as células e é possível nós fazermos esse tipo de aferição. A matriz extracelular ou intertício extracelular, na realidade, é um pano de fundo para o funcionamento de toda a nossa biologia e tem uma estreita relação com os estudos da meridianologia. É nesse espaço que é possível nós aferirmos impedância ou alterações de velocidade de corrente elétrica, que é o caso do nosso estudo específico quando utilizamos a técnica da bioimpedância. O intertício celular, então, é uma malha, é uma rede de canais onde existe uma troca de comunicação entre as células. A gente pode dizer que o intertício celular ou a matriz extracelular é o que há de comum entre todas as células do nosso corpo, entre todos os tecidos e entre todos os órgãos. Funciona de uma forma diferente da comunicação fisiológica que a gente está acostumado a observar dentro de critérios neurológicos ou bioquímicos. Ela funciona mais como uma malha biofísica, onde existe um transporte de informação, um intercâmbio de informação, onde as células se comunicam entre elas e há um intercâmbio, inclusive, entre os diferentes tipos de tecidos, os diferentes tipos de órgãos. O intertício celular tem uma estreita relação com o que os chineses chamam de Jin-Lo, ou conjunto dos meridianos, que englobam todo o cabedal da teoria da medicina tradicional chinesa. É nos meridianos que se encontram os pontos de acupuntura que são estimulados com técnicas específicas como a puntura, o agulhamento dentro da medicina tradicional chinesa. Esse agulhamento, esse estímulo nessas regiões provoca uma mudança, uma alteração que desencadeia um efeito cascata nessas regiões. Essas alterações, essas mudanças que é possível nós aferirmos quando colocamos ou submetemos o tecido a uma corrente elétrica através de alguns aparelhos específicos. Esse conjunto de meridianos que forma essa malha, essa rede, que é responsável, inclusive, pelo um equilíbrio homeostático, um equilíbrio fisiológico do bom funcionamento do metabolismo celular. E engloba todos os meridianos e órgãos da nossa fisiologia. A máquina que nós utilizamos é uma máquina alemã, que na realidade é um grande amperímetro, que mede a velocidade, calcula a velocidade que a corrente passa em determinados quadrantes ou em determinados parâmetros pelo corpo. Com esses modelos é possível a gente observar se a mobilização das energias ela deixa um rastro na nossa bioquímica, na nossa biofísica, e é possível então a gente fazer uma comparação com a mudança de estados intersticiais quando se manobra energias
através da vontade. Quando nós colocamos baixas frequências, então a corrente elétrica ela tateia as células. Correntes elétricas de amperagem um pouquinho maior, elas vão furar a célula. Então a gente não consegue tatear essa região que a gente chama de intertício celular ou matriz extracelular. A matriz, então, ela não é um espaço vazio, ela é uma estrutura que tem uma prevalecência maior de água, sais minerais, hormônios, algumas substâncias que são importantes para a nutrição celular e alguns metabólicos celulares se concentram nessas regiões. Mas principalmente existe um aglomerado de proteínas que formam uma malha e que essa malha serve como condutora de eletricidade quando nós realizamos os testes de bioimpedância. Essa malha, então, ela é formada muito rápido, segundo os nossos experimentos. Cerca de 4 a 5 segundos de mobilização de energia é possível a gente ter uma alteração, na realidade é na síntese dessa malha, e essa alteração faz com que ocorra um volume maior, aumente a condutância elétrica nessa região que a máquina calcula quando se mobilizam energias conscienciais através da vontade. Essa alteração da malha forma um concentrado proteico mais homogêneo, e essa concentração dessa malha provoca então uma maior condutância elétrica, consequentemente uma diminuição da impedância elétrica nos tecidos. A gente observou que o grupo que mobilizava as energias conscienciais aumentava a condutância elétrica nessas regiões, se comparado ao grupo controle, que formava uma malha mais heterogênea. E essa malha heterogênea não passava a corrente elétrica com tanta intensidade quanto a malha mais homogênea formada pelo grupo que mobilizava as energias conscienciais pela vontade. E quanto maior a concentração dessa malha, quanto mais homogênea é essa malha, mais corrente elétrica passa nessa região. Existe uma relação direta de homogeneidade e condutância elétrica dos tecidos. Esse é um dos princípios dos mecanismos das técnicas utilizadas dentro da medicina tradicional chinesa. Uma delas é o agulhamento com acupuntura. Quando se coloca uma agulha de acupuntura, na realidade a gente desencadeia uma resposta nessa malha intersticial, que vai produzir um aumento dessa malha, dessa formação de proteínas, e essa formação de proteínas gera um efeito cascata ao longo de todo o organismo. É por isso que a gente vê efeitos sistêmicos, às vezes distantes da região onde se faz o estímulo, atua numa região distante. Isso é um efeito muito comum do agulhamento, por exemplo, provocado pela acupuntura. Esse aglomerado de proteínas, na realidade, é feita uma síntese proteica com a atuação do metabolismo celular. Então, o corpo ele vai produzir um proteoglicano, que na realidade é uma unidade proteica que, quando aglomeradas, forma essa malha intersticial. Os proteoglicanos, então, eles são aglomerados de proteínas que comportam ácido hialurônico, glucosamina e condroitina, e que tem abundância na região intersticial. E essa formação desses proteoglicanos, dessas microunidades, que produzem a formação de uma malha homogênea, consistente, capaz de aumentar a condutância elétrica quando nós passamos uma corrente elétrica. Um outro efeito que nós observamos da mobilização das energias associada aos processos de ectoplasmia
nos experimentos realizados, que também tem uma relação estreita com o aumento da condutância elétrica, seria o aumento do espaço intersticial ou da matriz extracelular. Uma das razões que nós observamos, hipoteticamente, é que algumas proteínas responsáveis pela adesão entre as células, elas começam a ser inibidas. E isso faz com que ocorra um afastamento celular, produzindo maior espaço extracelular. Esse maior espaço vai ter uma maior concentração dessas malhas proteicas de proteoglicano, favorecendo uma maior concentração e aumento da condutância elétrica nessas regiões. Então, são duas formas básicas para a gente ter um aumento da condutância elétrica depois da mobilização das energias. A primeira delas é a formação de uma malha intersticial e a outra é um afastamento dessas células, produzindo uma maior área na região da matriz extracelular, que vai aumentar a concentração de água e favorece também a passagem da corrente elétrica. Para isso acontecer, existe a inibição dessas proteínas de adesão, que nós denominamos de claudinas. Esses dois fenômenos acontecendo de forma simultânea que foram responsáveis pelos resultados que nós obtivemos com a mobilização das energias monitoradas através das técnicas de bioimpedância. Técnicas semelhantes foram realizadas para mapear essas regiões intersticiais com marcadores, alguns tipos de marcadores de proteoglicanos, e foram feitos cortes transversais em trabalhos com necrópsia, e esses foram pesquisas chinesas. O grande objetivo dessas pesquisas era exatamente fazer um mapeamento dos meridianos ou relacionar os meridianos a alguma estrutura fisiológica, anatômica do nosso organismo, e foi observado que com a marcação desses proteoglicanos apareceram linhas pelo corpo, e essas linhas coincidiram com as linhas que eram traçadas, que foram pesquisadas ao longo dos milhares de anos, denominados como meridianos, dentro dos estudos da meridianologia. E várias dessas regiões, então, bateram com aquelas descrições de livros milenares que foram produzidos ao longo dos anos, associando à medicina tradicional chinesa. A partir daí, várias universidades renomadas no mundo replicaram esses experimentos, associando o interstício celular ou a matriz extracelular a essas bandas intersticiais da matriz extracelular ou do interstício celular, e associando a um sistema de condutância elétrica. Foi uma forma que se observaram de aferir como esse espaço se comporta quando se é requisitado alguma estrutura como técnicas com energias. Alguns estudos foram relacionados ao Qigong, que são exercícios, são práticas energéticas dos chineses, que também produziram efeitos similares às pesquisas que nós realizamos aqui com a mobilização básica de energias e o estado vibracional e efeitos relacionados à ectoplasmia. Então, hoje em dia, a gente observa que vários desses experimentos estão sendo realizados dentro de técnicas de bioimpedância pelo mundo. É possível também nós analisarmos a matriz extracelular ou interstício celular através da análise do sangue, análise do tecido sanguíneo. Uma técnica de coagulação a seco, denominada HLB, foi utilizada aqui nas pesquisas na Ectolab, e nós observamos um aumento dessa matriz extracelular na coagulação do sangue. Como qualquer outro tecido,
é possível a gente observar a formação desse intertício celular. Com isso, a gente faz o cálculo do intertício antes e depois da mobilização das energias e nós observamos um padrão de aumento dessa área que foi formada nos processos de coagulação. Quando nós realizamos a pesquisa, nós, além de aferirmos a condutância elétrica através de técnicas de bioimpedância, nós utilizamos então imagens de microscopia para observar a alteração da área desse intertício e associar o aumento da impedância ao aumento da área intersticial. E o que nós confirmamos era o que a hipótese inicial. Quanto maior essa malha, mais homogênea, maior a condutibilidade da corrente elétrica após a mobilização das energias. Essa aqui são o resultado das preliminares das pesquisas que nós realizamos aqui. Em azul é possível a gente ver as pessoas que mobilizaram a energia consciencial, em vermelho as pessoas que não fizeram isso, no caso o nosso grupo controle. Quem mobilizou energia teve um aumento significativo da impedância elétrica em alguns quadrantes, em algumas regiões do corpo, ao contrário do que quem não mobilizou essas energias conscienciais. Essas máquinas de impedância, elas também têm alguns parâmetros de aferição sobre a nossa capacidade de homeostase ou de recuperação do equilíbrio, que também foi maior quando nós aferimos o grupo que fez a mobilização básica das energias. Ela aumentou a capacidade de resposta a um estressamento, a um estímulo provocativo que a própria máquina de impedância realiza. Então, quando isso foi feito com o grupo que tinha mobilizado as energias conscienciais, houve um aumento da resposta dessa condutância elétrica, bem maior do que do grupo que não realizou a mobilização básica das energias. Agradeço a atenção de todos. Nós encerramos essa aula sobre algumas técnicas específicas sobre bioimpedância e maiores informações vocês encontram no site, inclusive referências bibliográficas de tudo que foi citado aqui.